Olá, bom dia a todos. Eu sou o Cláudio Starek. Sejam muito bem-vindos ao Comunidade na TV. O programa da Comunidade Judaica do Rio de Janeiro começa agora aqui na Band com as seguintes manchetes. Hoje vamos saber o que o Kollel Rio está preparando para os seus 10 anos de existência. Não perca ainda nessa edição. Saibam como os alunos do Lies se preparam para chegar às universidades. Na faculdade, esse início, principalmente, é uma continuação do que foi o terceiro ano, vestibular e o ensino médio. Então, como o Lies te dá essa base, entendeu? Você já vai preparado para a faculdade. Veja ainda nessa edição. Os alemães e os austríacos, ou seja, os soldados, eles estão literalmente à paisana, andando na rua, e resolvem quebrar sinagogas, resolvem quebrar lojas que eles sabiam que eram de judeus. Sinagogas em chamas, rolos de Torá queimados, dor, desespero, mortes. A vida judaica na Alemanha nazista já não era mais possível de ser vivida. Estes foram os ingredientes que marcaram a violência praticada pelos alemães nazistas em 9 de novembro de 1938, que ficou conhecido como a Noite dos Cristais, uma referência às vidraças e janelas das sinagogas que foram destruídas pelas tropas nazistas. As sinagogas, templos sagrados, foram destruídas sem motivo, apenas por ódio gratuito. Esta data marcou o início do Holocausto e foi o início do movimento orquestrado por Adolf Hitler e seu ministro da propaganda, Joseph Goebbels, que cercou e culminou com a morte de 6 milhões de judeus. A violência foi organizada com precisão. O principal alvo eram as sinagogas, que foram destruídas em massa. Essa noite ela foi conhecida como um momento muito triste, um momento em que o terceiro Reich de Hitler começa a tomar cada vez mais força. Ele é justificado através de um assassinato de um polonês. E o que passa a acontecer é que os alemães e os austríacos, ou seja, os soldados, eles estão literalmente à paisana, andando na rua, e resolvem quebrar sinagogas, resolvem quebrar lojas que eles sabiam que eram de judeus. Pessoas que eram judias também nesse momento são mortas. As consequências são terríveis. Aproximadamente 7.500 lojas são destruídas nesse dia. 1.600 sinagogas são queimadas. Algo que muito triste na história do nosso povo. 91 judeus nesse dia são mortos. A Noite dos Cristais marcou a mudança da política alemã em relação à população judaica e deixou de ser apenas uma opressão política e econômica para se transformar em perseguições. Naquela noite foi aberto o caminho que levou à destruição de comunidades inteiras na Europa, pelo simples fato de serem judeus. Não haviam outros motivos. Os ataques declarados à população judaica começaram antes da Noite dos Cristais. Quando Hitler e seu partido assumiram o poder em 1933, foi declarada uma guerra sem fronteiras contra o povo judeu, que foi vítima de todos os tipos de violência. E não é à toa que a gente tem que saber o quanto esse acontecimento tem que ser lembrado, tem que ser guardado, porque através desse pretexto que nós já comentamos, começa toda a ascensão nazista na Europa e, consequentemente, como a gente também já falou, a morte de 6 milhões de judeus. Que este período seja lembrado como uma forma de reforçar que todos os povos devem e podem conviver em harmonia, independente do tipo de religião, crença ou classes sociais. No meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. בתוך הדרך. בתוך הדרך הייתה אבן אחת. הייתה אבן אחת בתוך הדרך. הייתה אבן אחת. לעולם לא אשכח את האירוע הזה, בעיניי היפות. לעולם לא אשכח שבאמצע הדרך הייתה אבן אחת. הייתה אבן אחת באמצע הדרך. באמצע הדרך הייתה אבן אחת.
Uma noite animada e a presença de jovens marcaram a vinda do cantor israelense David Broza ao Rio de Janeiro. Broza esteve na cidade para uma única apresentação no Teatro Oi Casagrande. O cantor foi convidado pelo movimento juvenil Abonim Dror, que comemorou 66 anos em outubro. Boa noite! Excelente! O cantor sacudiu a plateia com suas músicas vibrantes e letras pacifistas, transformando a noite numa grande festa com a participação da comunidade judaica carioca. Foram quase 2 horas de show, cantando músicas conhecidas do público, entre elas Yehie Tov, considerado um hino no processo de paz no Oriente Médio, e Belibi. Broza se apresentou com os israelenses Alon Nadel, baixista, e Gadi Seri, percussionista e baterista. Ao final do show, os jovens se reuniram ao lado do palco com a bandeira do Abonim Dror, movimento juvenil, e cantaram em coral com David Broza, fechando o show em alto astral. Tenho uma boa novidade para a nossa comunidade. Como ultimamente, graças a Deus, a comunidade procura fazer festas de casamentos, bar mitzvah, etc., kasher, tenho mais uma opção para vocês. Até agora tínhamos uma opção de intercontinental, kasher, mais de comida com leite. Nós abrimos mais uma oportunidade. É no Hotel Windsor, que está na esquina de Princesa Isabel com a Avenida Atlântica, ex-Meridian. Lá tem 7 salões e dá para escolher de qualquer tamanho de festa, que será kasher e com comida de carne. Eu tenho certeza que esta oportunidade vai ajudar para muitas famílias para poder fazer as festas deles kasher, e aqui perto de Copacabana, não precisa viajar longe. Eu tenho certeza que quanto mais kasher, quanto mais alegrias, mais felicidades vamos ter para todos nós e para toda a nossa comunidade. Estresse, preocupação, vontade, determinação. Essas são algumas das palavras que definiriam os alunos que estão prestes a fazer provas de vestibular ou exames que abrem as portas para as universidades, como o Enem. E é pensando neles que as escolas tentam ao máximo investir na preparação de seus alunos. No programa de hoje, vamos conhecer a estratégia do Colégio Aliassem para deixar os estudantes cada vez mais preparados. A preparação dos alunos do 3º ano do ensino médio é intensa, incluindo uma prova de 4 horas de duração que acontece semanalmente e simula o vestibular. Essa é mais uma ferramenta para eles se prepararem tanto psicologicamente quanto fisicamente para essa maratona de provas. Para um dos alunos que está se preparando para o Enem, Yoav Lichtenstein, a experiência na escola está fazendo toda a diferença. Eu estou achando a preparação da escola Aliassem bem satisfatória em relação ao Enem, porque no início do ano a gente recebe apostilas de várias provas dos vestibulares passados, dos anos anteriores, inclusive do Enem, e conforme o ano passa a gente pode ir acompanhando e fazendo as questões dos Enems anteriores, e também com a adoção da UFRJ exclusivamente do Enem, né, no sistema de inclusão, os professores estão direcionando algumas aulas para o Enem. No início do ano, a coordenação tem a preocupação de chamar aluno por aluno, família por família, para traçar metas e discutir objetivos. Então é uma forma importante de você ver que é possível alcançar tais objetivos. Outra preocupação do Colégio Aliassem é que os alunos mantenham o mesmo desempenho durante o curso na faculdade. Não é fácil, mas o resultado já pode ser percebido pelo ex-aluno da escola, Diogo Balaciano, que hoje está cursando engenharia na PUC-Rio. Na faculdade, esse início principalmente é uma continuação do que foi o 3º ano, vestibular e o ensino médio. Então, como o Lies te dá essa base, entendeu? Você já vai preparado para a faculdade. Então, a faculdade é uma continuação da escola. Então, você não sente dificuldade nenhuma. Por vários anos consecutivos, o Aliassem manteve 100% de aprovação dos seus alunos nas universidades.
Uma de suas estratégias é não afunilar os estudantes, como na maioria das escolas, onde leva-se apenas os melhores para o terceiro ano e, assim, poder conquistar bons resultados no ranking de aprovação. Para o colégio, o trabalho é o mesmo para todos os estudantes. A diretora do ensino médio, Clarice Darres, explica. E a gente trabalha tanto com os alunos muito bons, quanto com os alunos com outro ritmo e com um pouco mais de dificuldade. Mas a gente se sente muito realizado quando todos os alunos entram para a universidade. Não são só os bons, não são só os excelentes. Cada um aqui é um aluno muito importante. Mas o sucesso do aluno na hora de realizar suas provas não depende só do estudo. Um ambiente agradável durante o último ano cursado nas escolas é fundamental. Para o professor de Geografia Diomário da Silva Júnior, este é um fator que pesa na hora de se obter bons resultados. Existe uma proximidade muito grande no cotidiano entre o aluno e o professor. Isso fortalece não só no sentido do desenvolvimento do conteúdo em sala de aula, porque tem alguns alunos que têm uma identidade com outras áreas, por interesse de profissão deles, mas mesmo na área de geografia, eles, quando estão presentes em sala de aula, trocam com a gente, participam mais da aula, então isso fortalece muito o desenvolvimento intelectual deles. Paciência, muito estudo e dedicação talvez sejam as palavras que todos os alunos usariam para definir o que é preciso para garantir a entrada na tão esperada universidade. Um sonho que durante anos a maioria dos estudantes vem batalhando para se tornar realidade. No próximo bloco vamos saber o que o Collel Rio está preparando para os seus 10 anos de existência. Este ano, o Collel Rio comemora 10 anos e a festa será de nível internacional. A comemoração vai acontecer no Vivo Rio, no dia 1º de dezembro, e terá como atrações principais os cantores americanos Abraham Fried e Lipas Meltzer. São atrações internacionais, 2 cantores internacionais que tocam em teatros, em casas de espetáculo dos Estados Unidos, de todo o mundo. Então, quem conhece eles, para essas pessoas, todo mundo já comprou. Abraham Fried tem 30 anos de carreira musical e 30 discos lançados. Já se apresentou nos mais importantes palcos e fez apresentação com a Filarmônica de Israel. Lipas Meltzer é um dos destaques no meio das comunidades racídicas e Haredi em todo o mundo e tem sido chamado de Elvis judaico. Em 2008, foi indicado entre os judeus mais influentes do mundo. Para um dos diretores do Collel Rio, Rodrigo Cohen, a instituição tem um papel importante para a comunidade judaica. O Collel é super importante para a comunidade judaica hoje em dia. Ele serve para promover o judaísmo no Rio de Janeiro. Ele serve para trazer os judeus mais afastados para o judaísmo, de volta para o judaísmo. Os judeus que passaram muito tempo longe do judaísmo e agora sentem uma necessidade de entender um pouco mais, de aprender um pouco mais, e nessa hora entra o Collel, com cursos, com palestras para todas as idades, palestra para homem, para mulher, para casais. Então é um ambiente, é um lugar super interessante que traz de forma atual o judaísmo, traz de uma forma desmistificada. Como é que é o judaísmo hoje em dia? Então é isso que o Collel essa é a essência do Collel. O Collel